Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um momento de estudo e oração. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus para podermos orar, para podermos continuar a nos fortalecer, a aprendermos mais sobre esses ensinamentos maravilhosos de Jesus. Que todos nós possamos ser acolhidos pelo nosso Mestre. E que ele, que um dia disse que onde houvesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria, esteja presente aqui conosco, nos envolvendo com seu abraço luminoso, para que nós possamos nos sentir verdadeiramente amados, para que possamos jamais nos sentir sozinhos ou enfraquecidos diante das dificuldades da vida. Neste momento, Jesus querido, rogamos a tua presença em nossos lares, abençoando a todos nós, abençoando os nossos familiares, abençoando todos aqueles que, de uma forma ou de outra, nos auxiliam na escalada evolutiva. Abençoa, Jesus querido, todos os nossos familiares, todas as pessoas que trabalham, residem conosco, e que o nosso lar seja um ponto de luz neste universo, e que assim possamos continuar sempre com a esperança habitando os nossos corações, de que sim, estamos na construção de um mundo de regeneração, a trabalho como, como trabalhador cristão, sabendo que Jesus é aquele que comanda este mundo, essa escola bendita chamada Terra. Sejam todos muito bem-vindos. Já temos aqui algumas participações, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Maria Laura, boa noite, luz e paz para você também, seja bem-vinda. Nídia, boa noite, seja bem-vinda. David, boa noite, seja bem-vindo. Fernanda, boa noite, seja bem-vinda. Estelinha, boa noite. Todos vocês muito bem-vindos, aquelas pessoas que também ainda não se encontram aqui, que estão chegando, aquelas que já se encontram, mas que estão sem mandar mensagem no chat. E boa noite a você que vai assistir depois em outro momento, porque está no trabalho ou com alguma outra responsabilidade, né? Hoje nós vamos estudar este livro, o livro Fonte Viva. Fonte Viva é autoria espiritual de Emmanuel e a psicografia pelo nosso querido Chico Xavier. Fonte Viva sempre tem uma passagem evangélica e depois os comentários de Emmanuel. E essa lição, eu achei ela maravilhosa também. O capítulo 73 é o que eu vou ler agora, cujo título é Estímulo Fraternal. A passagem evangélica encontra-se em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Paulo de Tarso. Vou repetir. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Paulo de Tarso. E aqui os ensinamentos de Emmanuel, que eu também vou ler para a gente. Não te julgues sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as suas necessidades. Ergue teus olhos para o alto, e de quando em quando contempla a retaguarda. Se te encontras em posição de servir, ajuda e segue. Recorda o irmão que demora sem recursos no leito como indigente. Pensa no companheiro que ouve o soluço dos filhinhos sem possibilidade de acabar com o pranto. Detém-se para ver o enfermo que as circunstâncias
enxotaram do lar. Para um momento, endereçando um olhar de simpatia à criancinha sem teto. Medita na angústia dos desequilibrados mentais, confundidos no eclipse da razão. Reflete nos aleijados que se algemam na imobilidade dolorosa. Pensa nos corações maternos, torturados pela escassez de pão e harmonia no santuário doméstico. Interrompe de vez em quando o passo apressado, a fim de auxiliares o cego que tateia nas sombras. É possível, então, que a tua própria dor desapareça aos teus olhos. Se tens braços para ajudar e cabeça habilitada a refletir no bem dos semelhantes, és realmente superior a um rei que possuísse um mundo de moedas preciosas sem coragem de amparar a ninguém. Quando conseguires superar as tuas aflições para criares a alegria dos outros, a felicidade alheia te buscará, onde estiveres, a fim de improvisar a tua felicidade. Que a enfermidade e a tristeza nunca te impeçam a jornada. É preferível que a morte nos surpreenda em serviço do que a esperarmos por ela numa poltrona de luxo. Acende, meu irmão, nova chama de estímulo no centro da tua alma e segue além. Sê o anjo da fraternidade para os que te seguem, dominados de aflição, ignorância e padecimento. Quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos da tua sementeira te enriquecerão o caminho. Esse título é Estímulo Fraternal, né? Ao mesmo tempo, essa lição é um estímulo para nós. E ao mesmo tempo, Emmanuel traz aqui a ideia de que nós podemos ser os estímulos, né? E levar estímulos àqueles que se encontram em dificuldades. O mundo está passando por este processo de mudanças, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Essa mudança demora séculos, ela já começou. E o que acontece? Nós sabemos que não é fácil. A gente tem visto tantas notícias, tantas catástrofes, tantas coisas que nos deixam, assim, muitas vezes abalados, e a gente passa, muitas vezes, a ter medo. A ler, ouvir um jornal e começa com um pânico de que coisas ruins possam acontecer. E inúmeras vezes nós nos apegamos a tragédias e vamos reforçando a ideia da tragédia e esquecemos de reforçar a ideia da presença divina e da ajuda de todos nós que somos cristãos. Aí me lembro uma vez, quando eu estava lendo um dos livros de André Luiz, que soou uma espécie de uma sirene, de um SOS, convocando todas as pessoas que estavam no nosso lar para se unirem, porque iriam chegar milhares de feridos e de pessoas que iam ter desencarnações coletivas. E aí, nessa história, a gente percebe que o mundo espiritual se preparava para receber aqueles que estavam sendo mortos, assassinados na Segunda Guerra Mundial. Aqueles que desencarnavam estavam sendo cuidados pelo Pai. Ninguém estava no abandono. Por que foi permitido acontecer isso? Porque o mundo precisava de aprender, né? Aí vocês perguntam, mas não tem como aprender sem tanta dor? Tem. Mas somos nós, a humanidade, que muitas vezes escolhemos o sofrimento ao invés de escolher a linha do amor. E aí,
A gente se pega, muitas vezes, com tantas queixas, tantos problemas, tantas questões que se acumulam na vida, que às vezes nos sentimos até enfraquecidos. É o nosso corpo que adoece, é o desajuste mental de um ser próximo, querido, é a dificuldade financeira, é o luto da perda de algum ente querido, é de repente a solidão, a preocupação com filhos, com netos, é de repente aquela doença que não tem cura e que vai precisar de um tratamento até o dia que eu desencarnar. De repente é aquele problema de ter um ente querido que possa estar envolvido com o consumo de drogas ilícitas. Então, todos nós estamos diante de inúmeras dificuldades, né? Todos nós. Porque este bem, sabe quando você vai plantar alguma coisa, a terra está seca, esturricadinha, aí para melhorar, o que você tem que fazer? Você tem que, eu vou usar a palavra mineira, cavucar, mexer aquela terra para que venha aquela terra com aquela seiva lá de baixo, né? E revolver esse solo para que seja preparado e para que abrigue a planta e que essa planta dê os frutos necessários, né? Então, às vezes, para tirar o que de melhor existe dentro de nós, nós precisamos dessas sacudidelas para acordar verdadeiramente, né? E a gente, às vezes, se esquece disso. Agora, aqui Emmanuel fala que é para a gente não se julgar sozinho nessa luta purificadora. Nós nunca estamos sozinhos. E ele pede para que a gente sempre, nos momentos de dificuldade, de dor, de aflição, elevar os nossos olhos para o alto. E, ao mesmo tempo, de quando em quando, olhar a nossa retaguarda. O que significa isso? Olhar a nossa retaguarda. A gente olhar para trás, olhar para frente novamente. É aquela história do retrovisor no carro. Eu dirijo para frente, mas de vez em quando eu tenho que acompanhar o retrovisor. E o que é olhar a retaguarda? Eu vou perceber que a minha situação, que eu acho dificílima e complicada, ainda é bem melhor do que aquele irmão da retaguarda, que sofre mais que eu. Então, Emmanuel fala de várias situações que chamam a nossa atenção e que pede a nossa amorosidade. O irmão que sem recursos está no leito de hospital como indigente, sem nome, sem identidade, sem família, sem ninguém. Ele pede que a gente pense naquele companheiro que ouve o choro dos filhos e ele não tem recursos para acabar este pranto, para tirar o pranto, que pode ser pela falta de comida, pode ser pela saudade da mãe que já se foi. Ele pede que a gente pense naquele enfermo que muitas vezes foi enxotado do lar, como a gente via na época de Jesus, aqueles que tinham hanseníase, chamado leprosos na época, podendo ser pobres, podendo ser ricos, poderosos, eram enxotados do seu lar e dependiam da caridade alheia para ajudá-los. E ainda temos muitos preconceitos. Até bem pouco tempo atrás, as moças que engravidavam solteiras, muitas vezes eram enxotadas de seu lar. E nós tínhamos, inclusive, em Uberlândia, um lar chamado Lar de Veneranda, que acolhiam essas mocinhas, que eram enxotadas porque engravidaram antes de se casarem. Então, Emmanuel pede que a gente tenha pelo menos uma simpatia e uma empatia por uma criancinha sem teto.
que quando a gente estiver no semáforo, andando pela rua, que a gente tenha algo para oferecer a essa criança sem teto. E ele pede que a gente lembre daqueles desequilibrados mentais, que eles estão numa angústia por confundirem a razão, por muitas vezes não saberem o que é realidade, o que é fantasia, o que é alucinação. E ele pede que a gente pense nos aleijados que estão imobilizados na dor de não poder ir e vir e que muitas vezes necessita do outro para tudo, para auxiliar, né? E ele pede que a gente se lembre dos corações maternos que olha para os filhinhos que não têm o que comer e que choram de fome, ou muitas vezes, além de não ter o pão, ainda não tem harmonia em casa. Então, Emmanuel pede que a gente desacelere o nosso passo para poder ajudar o cego que caminha tateando no escuro. E quando ele fala cego, não é apenas o cego do olho físico, mas somos nós quando estamos cegos para a realidade espiritual. A gente fica na escuridão quando a gente não acende a luz da sabedoria, quando a gente não deixa a luz da fé clarear os nossos caminhos. Quando nós percebermos que nós mesmos estamos na escuridão, precisamos desacelerar para buscar o processo de enxergar verdadeiramente, né? Então, Emmanuel fala que quando a gente olha para trás e ajuda de alguma forma esses irmãos, parece que a gente tem uma ideia de que a nossa dor desapareceu. A nossa dor não desapareceu, mas você deixou de dar o enorme valor a ela para cuidar da dor do outro. Ao invés de ficar só focado na sua dor, você também entra em contato com seus recursos para poder ajudar quem precisa. E não é o recurso financeiro que a gente está falando. É todo e qualquer recurso. É o apoio, é a palavra, é a oração, é o pensamento positivo, é o auxílio financeiro, né? Todo tipo de apoio. E aí, depois Emmanuel fala que quando você conseguir superar as tuas aflições para criar a alegria dos outros, aí a felicidade alheia, ela vai te buscar onde você estiver. Então, muitas vezes, nós estamos no auge de uma aflição e deixamos de pensar na nossa aflição para cuidar da aflição do outro. E sem perceber, a gente fica menos aflito. A gente deixa de focar só na nossa dor. E quando a gente menos percebe, a gente consegue enxergar alguma felicidade aí. E ele chama a nossa atenção para a seguinte frase, que a enfermidade e a tristeza nunca impeçam a nossa jornada evolutiva, a nossa jornada de auxílio, a nossa jornada de amor ao próximo. Que a enfermidade e a tristeza nunca nos impeçam. E aqui a gente lembra do Chico, né? Chico que psicografava naquela luz de lamparina, de vela no início, aquela luz fraca, forçando as vistas. Pensa bem, cada livro com 500 páginas, 600 páginas, psicografando à mão, escrevendo com lápis, né? Depois de ter trabalhado o dia todo, de ter feito afazeres de casa e tudo mais. E aí o nosso Chico começou em 1931 a perceber que um dos olhos tinha um problema grave. E o Chico sentia dores terríveis. Um dia, ele estava com tanta dor que quando ele levou
o lenço no olho, saía sangue dos seus olhos. Era uma doença. E Emmanuel explica para ele que ele, com aquela dor, com aquela dificuldade, ele não iria ter cura, mas ele poderia tratar a doença. Então, Chico, várias vezes ao dia, ele pingava colírio. Ele cuidava daquele olho do outro para não ficar cego, para poder trabalhar. Mas só ele, na sua intimidade, sabia que ele deixava a enfermidade dos olhos de lado para poder atender, psicografar, quase 20 horas por dia, toda noite. Né? Trabalhando, psicografando, cuidando. Então é isso que Chico fazia. A enfermidade ele deixava de lado. Não era mais importante a enfermidade dele. Naquele momento ele estava dando uma maior importância à enfermidade de todos aqueles que dependiam das suas mensagens e tudo mais. Não estou dizendo aqui que é para a gente não cuidar, não é isso. É que a nossa doença não pode ser um impeditivo de fazer o bem. Eu me lembro aqui da minha cunhada, que ela fazia hemodiálise todos os dias de segunda a sábado. E quando o esposo dela adoeceu e ficou internado, ela ia cedo na hemodiálise, saía de lá por volta de meio-dia e ela ia direto para o hospital. Chegava no hospital por volta de 1 hora, por aí, e ficava com ele até 8, 9 da noite, todos os dias. Ela não queria valorizar, naquele momento, a dor dela, mas ela sabia que a presença dela, né, por mais que tivesse um enfermeiro ali junto, no final, tal, mas a presença dela era um bálsamo para aquela alma que estava sofrendo e que estava próximo de partir. A gente percebe que muitas vezes as mães, né, às vezes deixam uma dor, até uma preocupação, uma chateação, para poder pensar na alegria de um filho. Né? E a gente percebe, essa semana, uma foto que apareceu nos jornais, onde uma menininha ampara a cabeça do irmãozinho debaixo dos escombros nessa fatalidade que aconteceu lá, né, na Síria e na Turquia. E ali a gente percebe a criança com aqueles olhos cuidando do outro. Além dela estar na mesma situação de dor, mas ela cuida do irmãozinho. Então, a gente precisa de acender dentro de nós a chama do estímulo, porque se a gente ficar nas trevas da queixa, da lamentação e de achar que a nossa doença é a pior do mundo, a gente vai deixar de cumprir muitas e muitas atitudes, tarefas, deixar de fazer o bem para ficar se lamentando e se vitimizando. Então nós percebemos, eu tenho um amigo que ele é totalmente cego, e ele tem um canal de WhatsApp, ele ministra aulas, ele escreve livros, ele faz palestras, ele tem canais espíritas, é reconhecido no meio acadêmico. Isso não impede ele de fazer as coisas. Né? Então, se ele ficasse se lamentando com raiva, né, porque a prova da cegueira chegou, ele não seria quem ele é. Se Chico ficasse lamentando o fato dele ter angina, dele ter questões cardíacas, dele ter o problema do olho, dele ter labirintite, pensem o que é trabalhar e atender mais de 1.000 pessoas numa noite com labirintite. Ele não teria deixado esse legado. Então,
não estou dizendo para ninguém que se tornar um mártir. Não estou falando de subir 1000 degraus de uma escada para poder sacrificar o corpo. Não é isso. É não valorizar a doença, tratando da doença e deixando que a vida siga em frente. Não é ficar cultivando e cativando os sofrimentos. Então, o que eu penso, né, que essa lição aqui nos traz, é que é para que a gente possa acender a chama de estímulo. E esse estímulo que nos leva à empatia, à caridade, ao amor ao próximo, dentro de nós. Que a gente dê uma importância à outra vida. Que a gente dê uma importância ao sofrimento do outro. E que muitas vezes a gente deixa a dor de lado para poder repartir a felicidade do outro. Né? Então, se eu sei que é de repente um aniversário, uma comemoração, uma vitória para uma amiga, para um familiar, de repente eu vou deixar minha dor de lado para dividir aquele momento de alegria também. Quando eu menos espero, passa a melhora. Né? Então, nós precisamos de plantar alegria nos nossos corações, plantar gratidão e plantar naqueles corações que nos cercam. E os corações que nos cercam não é só fisicamente. O que nós podemos fazer numa situação onde tem essa prova que está mexendo com todo o planeta desse resgate coletivo? Vocês acham que Deus, nosso Pai, abandonou esses irmãos? Não. Como que nós podemos ajudar? Ver as pessoas que estão fazendo campanhas sérias para arrecadar mantimentos, arrecadar dinheiro. E se de tudo eu não puder fazer nada, por estar num momento complicado, que nós possamos fazer a nossa prece por essas almas que desencarnaram dessa forma tão abrupta. E que nós, quando nós olharmos e não soubermos o que fazer com a nossa dor ou com a dor de quem está do nosso lado, que nós possamos orar por nós e pedir e orar por aqueles que se encontram dentro dos nossos lares, nos nossos locais de trabalho, nas ruas, na vizinhança, do outro lado do mundo, porque a energia nos liga tudo. Não existe tempo, não existe distância quando se fala de energia. Então, Emmanuel fala que se a gente planta alegria no coração dos outros, se a gente planta esperança, amor, esses frutos, logo, logo, nos abastecerão. Essas flores enfeitarão os jardins da nossa alma. Pensemos nisso. E mais uma vez, não te julgues sozinho na tua luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Ela pode vir através de um filme, uma ideia, pode vir através de uma conversa com um amigo, da leitura de um livro, pode vir como uma intuição, sendo soprada ali pelo nosso anjinho da guarda, mas nós estamos sempre com os recursos necessários para suprir as nossas necessidades. Tem uma fala do escritor Caio Fernando Abreu, muita gente fala que é da Clarice Lispector, mas eu acho que é do Caio Fernando Abreu mesmo, que ele fala assim: um amigo me chamou para ajudar a cuidar da dor dele. Eu guardei a minha dor no bolso e fui. Muita gente para a frase aí, mas a frase toda é assim: não por nobreza, que ele não se julgou nobre, né? Cuidar dele faria com que eu me esquecesse de mim. Então, até quando não é uma questão vinculada diretamente ao Evangelho, as pessoas percebem que quando eu vou cuidar do outro, eu esqueço muitas vezes de mim e eu me fortaleço nesse processo de cuidar do outro. Sempre que a gente cuida do outro, a gente está se fortalecendo.
E a gente está se fortalecendo para lidar com as nossas próprias dores. E muitas vezes, nesse processo de cuidar do outro, as nossas minimizam e algumas até desaparecem. Era essa a mensagem da noite de hoje. E eu queria pedir que todos pudessem se colocar numa posição confortável nos seus lares, no carro, onde estiverem, para que a gente possa, neste momento, fazer a nossa prece. E hoje eu quero até colocar aqui no fundo uma musiquinha para que a gente possa entrar numa condição de paz e vamos entregar a solução dos nossos problemas, a cura da nossa dor para o universo. E vamos, nesse momento, ajudar a cuidar de todos aqueles que nos vêm à mente. Respirando profundamente, sentindo o ar penetrar nos nossos pulmões, nos trazendo uma leveza, sentindo a presença do nosso anjo guardião. Nós agradecemos por este momento em que as nossas energias estão sendo equilibradas e fortalecidas. Agradecemos essas lições maravilhosas que nos auxiliam a aprender sobre os ensinamentos de Jesus. E nesse momento, nós rogamos a Ti, Pai, que possamos elevar as nossas mãos para o alto e que possamos unir os nossos corações às nossas preces, com todos aqueles encarnados e desencarnados neste orbe terrestre, que agora oram pelas almas que passaram por esta provação do resgate coletivo, na Turquia, na Síria, no Brasil, nas guerras. E te pedimos que esses espíritos, com essa prova tão difícil no desencarne, possam todos serem cuidados, recebidos, amados. E que possam, na finalização dessa prova, receberem de Jesus a força necessária para continuar adiante. Senhor, nós vos pedimos, ampare os órfãos pequeninos, para que na caminhada surjam pessoas que possam exercer a maternagem e a paternidade. Rogamos pelos pais que estão de braços vazios sem seus filhos. Rogamos por aqueles que sobreviveram diante de nenhum familiar. Rogamos por aqueles que se encontram em estado de choque aqui ou no mundo espiritual. Envolva com uma luz toda essa região, envolvendo com luz todos os trabalhadores, os bombeiros, os voluntários. Coloque a sua luz em todo o alimento, em toda a água que chegar. Que seja feita a tua vontade, Pai, por mais que não consigamos entender, mas nós aceitamos a sua decisão, a tua bondade tem um porquê. E nesse momento, rogamos a nossa Mãe Santíssima, querida Mãe, envia as tuas falanges de trabalhadoras a todos os locais que necessitam receber o amor materno, a força que a senhora teve ao lidar com tantas dores na sua vida terrena.
que todos tenham o seu equilíbrio e a sua força por continuar firme mesmo vendo o seu filho na cruz. Que a Senhora envolva com seu manto sagrado todas as mães, todos os pais, todos aqueles que choram a perda de seus entes queridos, para que tenham fé, força, reequilíbrio e que seja reconstruído. Em nome de Jesus. Rogamos assim por toda a humanidade, pelo Brasil, pelos brasileiros, por todos os países, por todo este mundo. Rogamos pelos nossos locais de trabalho, pelos nossos lares, pelos nossos amigos e familiares encarnados e desencarnados. Envolva a todos, Pai querido, com luz, equilíbrio, força, fé e a certeza de que jamais estamos sós. A certeza de que tudo que necessitamos chegará até nós. Que nós possamos louvar este universo maravilhoso criado pelo Pai, esse universo do qual fazemos parte, rogando forças para lidar com as nossas dores e rogando o fortalecimento de todos aqueles que nesse momento sofrem. Que sejamos abençoados, amparados e iluminados e que possamos seguir em frente sempre, agradecendo cada dia de vida, cada aprendizado. Ampara-nos hoje e sempre, Jesus. Com esta prece, nós finalizamos o nosso estudo e oração, dizendo que assim seja. Amigos, o meu muito obrigado pela presença de vocês. Vi aqui que entrou depois o Ricardo Grila, Jaqueline, saudade de vocês. Sejam muito bem-vindos e um excelente final de semana. E a segunda-feira, às 20 horas, estaremos aqui juntinhos. Até lá, se Deus quiser. E Ele há de querer. Uma boa noite, queridos amigos. Fiquemos com Deus.